Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Marcos Barbosa e sejam bem-vindos à nossa terceira sessão do Microsoft Endpoint Manager. Esta sessão é mais uma sessão da série de Microsoft Endpoint Manager, que são sessões que têm o objetivo de apresentar, então, diversos temas relacionados ao Microsoft Endpoint Manager, sempre em português. Vamos começar apresentando o time que está conosco aqui hoje. Caroline Silva, que é Modern Work Architect, do time de Fast Track. Carlos Brito e Tânia Lima, que são Program Managers de Microsoft Endpoint Manager, do time de Customer Experience. Thiago Guirotto, que é Solution Architect e MVP. E eu, Marcos Barbosa, que sou Customer Engineer, do time de Customer Success, com foco em Microsoft Endpoint Manager. Na nossa sessão de hoje, falaremos sobre os tipos de app do Intune e seu gerenciamento, demonstrando as formas de entrega e gerenciamento em cada uma das plataformas suportadas. Essa é a nossa agenda. Então, vamos falar sobre gerenciamento de aplicativos utilizando MDM. MDM, para quem é novo aí com soluções de gerenciamento de dispositivos, nada mais é do que Mobile Device Management, ou seja, como a gente faz gestão de dispositivos. E dentro desse cenário falaremos sobre gestão de aplicativos para Windows, iOS, iPadOS e Android. E também falaremos um pouco aí com vocês sobre MAM, sobre Mobile Application Management, ou seja, como a gente faz aí a gestão de aplicativos focando mais em dispositivos móveis. Dentro desse tema, discorreremos sobre políticas de proteção de aplicativos, políticas de configuração de aplicativos, e também teremos alguns minutos aí com vocês para sessões de perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade aí para já ir postando algumas perguntas aqui no chat, ou se preferirem, no final também teremos um tempinho reservado para isso. Bom, primeira pergunta, para quem não pôde assistir às outras duas sessões que a gente já fez, o que é o Microsoft Endpoint Manager? Então, o Microsoft Endpoint Manager é a nossa solução para a gestão de dispositivos. Ele é, vamos dizer assim, nossa solução guarda-chuva, que é composta aí por diversos componentes. Então, um dos principais componentes é o Microsoft Intune, que é uma infraestrutura de gerenciamento de dispositivos na nuvem, não precisa de nenhum pré-requisito on-premise, a gente não precisa fazer nenhum tipo de instalação de servidores, nenhuma infraestrutura. Com o Microsoft Intune, a gente oferece a possibilidade de realizar tanto o MDM, que, como eu já disse anteriormente, é a parte de gestão de dispositivos, quanto o MAM, para dispositivos Windows 10, Windows 8.1, ainda sob suporte, logo mais o Windows 11, iOS, Android e macOS. Dentro do Endpoint Manager, nós temos também o Configuration Manager, que já é bem conhecido de todos, fazia parte aí da família do System Center, e ajuda aí tanto no gerenciamento de dispositivos on-premises quanto híbridos. E dentro também do Microsoft Endpoint Manager, nós temos outras soluções, como o Desktop Analytics, que ajuda vocês aí com uma série de insights, de ideias, visualizações, relatórios sobre o ambiente gerenciado, facilitando a adoção das novas builds de Windows 10. Nós temos o Endpoint Analytics, temos o Autopilot, ou seja, realmente é uma solução completa com todos esses componentes aqui para fazer gestão tanto de dispositivos que estão na nuvem, quanto dispositivos híbridos. Na sessão de hoje, o que a gente vai tratar basicamente é mostrar todo o ciclo de vida de gestão de uma aplicação utilizando o Microsoft Endpoint Manager. Então, utilizando o Endpoint Manager, nós podemos começar pela parte de adição, através da integração com as lojas de cada plataforma, iOS, Android, Microsoft.
Também podemos disponibilizar aplicativos web, aplicativos de linha de negócio, né, podem ser aplicativos desenvolvidos por uma fábrica de software ou por vocês mesmos. A etapa de deploy, que é a entrega das aplicações, né, então como eu defino quais grupos de dispositivos ou de usuários vão receber determinadas aplicações, como eu monitoro esse processo. Teremos também a parte de configuração das aplicações, proteção, para garantir ali que esteja de acordo com as políticas de conformidade do ambiente, e também podemos finalizar, né, ou seja, até chegar um momento onde o dispositivo, por algum motivo, será aposentado, ou o dispositivo foi perdido, roubado, então qual é o processo de remover esse dispositivo do Intune, tá? Então a gente vai cobrir aí todo o ciclo de vida de entrega de aplicações. E para começar, meu colega aqui, o Thiago Guirotto, vai falar com vocês, então, sobre a parte de gerenciamento de aplicativos Windows no Intune. Obrigado, Marcos. Bom, pessoal, prazer falar com vocês. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o gerenciamento de aplicativos Windows dentro do Microsoft Intune. Mais especificamente aqui, nós vamos falar sobre os tipos de aplicativos para o Windows, onde nós temos a possibilidade de consumir esse aplicativo dentro da Microsoft Store, selecionando o aplicativo, indicando qual que é o publisher dele, né? Também temos duas questões que são super legais, que são aplicativos built-in que nós falamos, né? A possibilidade de distribuir e instalar, né? Atribuir esses aplicativos já do Microsoft 365, aonde a gente pode, por exemplo, escolher qual aplicativo dentro dele será instalado. Eu vou mostrar brevemente isso para vocês. Também o Microsoft Edge e as suas versões, onde nós temos algumas opções para que o Microsoft Edge seja distribuído também e atribuído aos seus Windows 10. Também vou mostrar um pouquinho isso para vocês. Mas o foco principal está ali em aplicativos do Windows Win32. Então, a minha demonstração aqui vai ser mais relacionada ao Win32, onde nós vamos criar e gerenciar todo o ciclo até chegar à distribuição desse aplicativo Win32. Algumas etapas que a gente vai cumprir, tá? Então, vamos lá. Vamos para a demo. Além de preparar esse arquivo Win32, eu vou mostrar rapidamente sobre Microsoft 365 built-in e também Microsoft Edge built-in. Então, aqui eu preparei um ambiente, tá? Onde eu já estou conectado no Microsoft Endpoint Manager, no Admin Center. Aqui no Admin Center, de forma simples, eu vou em App. Dentro de App, eu escolho a plataforma, no meu caso aqui é Windows. Aqui dentro, eu já tenho os aplicativos, né, que eu já configurei aqui para ser atribuído aos meus Windows 10. Então, veja que nós temos aqui várias formas, né? Microsoft Store, Windows, inclusive tem um já, o Win32 aqui, mas o foco é a gente criar um novo. Vamos lá, vamos em Edge. Então, essa telinha aqui é aquela telinha anterior, né? Então, as duas possibilidades iniciais que eu vou mostrar estão aqui. Em Microsoft 365 Apps, nós temos a possibilidade de Windows 10 ou superior já fazer a instalação e gerenciar, né, essas aplicações de forma built-in. Selecionamos aqui e aqui nós podemos escolher a categoria, dando Next. O formato de configuração, inclusive selecionar os aplicativos que serão instalados, alguns que requer o licenciamento, a arquitetura, canal de atualização
e, caso necessário, questões de linguagem, ativação e serviços para rodar em segundo plano, tá? Próximo passo aqui é onde esse assignment é onde faria a atribuição àquele grupo, por exemplo, que iria receber essas configurações. Como eu disse para vocês, de forma rápida, só para vocês entenderem que existe essa possibilidade. Voltando aqui em Windows, vou dar um Add novamente e vou mostrar rapidamente aqui o Add. Mesmo procedimento, onde nós iremos trabalhar com Add built-in para Windows 10 e superiores, e aqui em Settings escolhendo os canais Stable, Beta ou Dev, né? São possibilidades que você pode distribuir para dentro dos seus grupos, por exemplo, que estão dentro do Windows 10. E aqui o tipo de sistema operacional baseado na linguagem, automaticamente vai estar logo de forma simples, assignment, e vai ficar disponível o Edge para que seja instalado dentro dos seus Windows 10, baseado no canal que vocês querem, tá? Foi rápido, como eu disse para vocês, esse não é o foco do que eu iria fazer aqui para vocês. Vamos lá para o foco. Qual que é o foco? Esse carinha aqui, ó. Vamos focar em aplicativos Windows Win32. O Win32 é aplicativos .exe, né? Aplicativos executáveis e também MSI. Então, vamos lá. Selecionamos o WinApp. Aqui dentro de um WinApp, nós precisamos, a primeira coisa, o que é? Fazer o download da aplicação, tá? Eu vou fazer o teste aqui com vocês, o teste, a demonstração, com o Acrobat Reader DC, ok? Então, nós temos aqui alguns passos para percorrer, né? Primeiro, é a informação do aplicativo. Segundo passo, é a questão do program. Terceiro, requerimentos, que são os requisitos, as regras de detecção, as dependências, a substituição, a atribuição e também depois verificar se deu certo ou se não deu certo essa atribuição e instalação dentro dos seus Windows 10, ok? Então, eu utilizo o Windows 10 aqui no caso, e para eu entender um pouquinho mais do aplicativo que eu vou fazer a instalação, tá? O Win32, o que eu uso? Eu uso a função do Windows Sandbox dentro do Windows 10, porque eu vou pegar uma instalação limpa e eu já realizei a instalação do Adobe Acrobat DC aqui dentro do Windows Sandbox, onde eu estou entendendo qual é o executável que ele usa, qual a localidade do executável. Isso aqui é super importante para a gente trabalhar em regra de detecção. A gente vai chegar lá, tá? Todo momento que a gente vai fazer uma instalação de Win32, a gente tem que passar o comando de instalação e obrigatoriamente também informar o comando de uninstall, desinstalação, tá? E também, em alguns momentos, utilizar chave de registro. Então, eu já deixei aberto o registro aqui, aonde em HKey Local Machine, Software, Adobe Acrobat DC Installer, eu vejo aqui onde ele está instalado. Eu vejo também aqui dentro a chave de registro que ele está utilizando, ok? Então, vamos lá, vamos fazer o processo. Eu usei o Windows Sandbox, fiz a instalação, identifiquei o aplicativo, identifiquei como é o processo de instalação dele. A maioria dos aplicativos, você tem um guide. Então, no caso aqui do Acrobat Reader, é possível você usar um guide, tá? Um guidezinho, aqui nesse guide, ele me mostra, por exemplo, todos os argumentos de comandos que eu posso utilizar para fazer instalação silenciosa, para que ele não abra o EULA, né, que a gente fala lá, que é o acordo da aplicação, né, para que ele instale silenciosamente, tá? E outra coisa que eu faço é dentro
Da onde eu vou fazer a configuração, eu tenho aqui, eu monto um templatezinho, né, das pastas que eu vou fazer a instalação. E dentro o que? É um template. Aqui o software que vai ser instalado, source, é o que a gente vai receber. O que precisa estar aqui dentro? Vamos lá para a pastinha do Acrobat. Aqui, source, eu preciso ter o executável, preciso ter, isso aqui não precisa, mas isso aqui é necessário, tá? É o processo, é um software que a gente vai fazer o download, e que esse software aqui ele é responsável por transformar o arquivo executável em .in, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. E eu já deixo aqui um TXT onde eu tenho todos os argumentos para fazer comandos de instalação. Esse comando de instalação foi retirado lá daquele guide que eu mostrei para vocês. Tenho também o comando de desinstalação, também foi retirado daquele guide que eu mostrei para vocês. Ó, requerimentos, regras de detecção que eu mostrei para vocês. Eu preciso detectar se esse aplicativo está instalado ou não. Então, eu vou detectar onde? No meu caso aqui, eu escolhi o método de detecção chamado File ou Folder, tá? E a detecção é o Acrobat RD32.exe, tá? E eu deixo sempre o guide aqui para manter como referência, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês todo o processo agora. O primeiro passo, o que é? Você vai abrir o PowerShell, vai até a pasta aonde você tem, tá? O arquivo de preparação, o Intune win app.exe, e vai executar esse cara aqui, tá? Então, como a gente executa? De forma simples. Executou, o que ele pede? Ó, especifica a pasta de origem, né? A pasta de origem, ela está aqui dentro, ó, tá? A pastinha source, eu vou mostrar aqui para ele. Qual é o arquivo que você quer preparar, né? Transformar. É esse arquivinho aqui, que eu baixei lá do site do Adobe. Então, ele está aqui, tá? Sem querer. Deixa eu copiar ele de novo. Ele está aqui. E qual é o output? Aonde eu vou jogar o arquivo transformado? Então, aqui, essa é a minha pastinha de output. Se eu quero criar um catálogo, no meu caso aqui, não. E ele já está transformando para mim o arquivo o intune.in. Beleza, eu já tenho o arquivo intune.in. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Então, aqui dentro, eu vou abrir o meu app, vou selecionar o pacote. Esse pacote é o intune.in, está aqui, já dentro do meu output. Ok. Aqui tem uma questão, tá? Pré-requisito para a gente trabalhar. O Windows 10 versão 16.07 ou posterior. E o tamanho do aplicativo aqui, ele não pode passar de 8 GB. Ok? Ok. Nós vamos, então, identificar o nome dele, né? Acrobat Reader DC. Podemos alterar a descrição. Instalação Adobe Reader DC. Aqui tem uma série de Markdown que você pode utilizar, tá? Publisher Adobe. E aqui você pode colocar versão, categoria, informações de URL. E aqui a gente vai selecionar a logo. Na minha pastinha de Source, eu já tenho todos os arquivos necessários para que eu faça todo o processo. Eu já tenho a logo aqui, ok, e vou dar um Next.
O próximo passo aqui, a gente vai em Program. O que eu preciso? Indicar o comando de instalação. Então, já deixei o arquivinho de script disponível aqui para ele ficar mais fácil, né? Então, aqui eu estou informando qual é o arquivo de instalação, alguns comandos, por exemplo, sem reiniciar, estou desabilitando que ele cria um atalho, né? Estou aceitando o contrato, então já estou passando todos os comandos. Esses comandos aqui estão disponíveis naquele guide que eu mostrei para vocês. É só você seguir os guides dos aplicativos que vocês querem fazer a instalação, tá? Eu preciso também passar um comando de desinstalação. Então, onde eu achei esse caminho aqui? Primeiro, eu analisei no guide e só abri o registro que eu mostrei para vocês anteriormente, lá no meu Windows Sandbox, onde está instalado o Acrobat, tá? Identifiquei a chave. Opa, show de bola, a chave está aí, coloquei a chave. E aí eu montei o meu comandinho de desinstalação. Aqui, a instalação aqui, o que eu espero, né? Que aconteça o restart ou não, aqui. E aqui especificar alguns códigos, que esses códigos são os códigos que eu posso verificar depois se eu tive sucesso, se tive falha, né? Se teve um reboot, se não teve, né? Então aqui eu tenho todas as informações necessárias. O próximo passo aqui, a gente vai para requisitos, né? Então aqui eu tenho que indicar qual é o sistema operacional. No meu caso aqui, 62 bits, a arquitetura dele, e o mínimo é a versão, vou colocar aqui Windows 10 1809, ok? Posso também informar que o espaço disponível para que seja instalado seja que o dispositivo tenha 100 MB, ok? Então aqui a gente muda para regras de detecção. O que é regra de detecção? Eu preciso identificar lá no computador que está sendo instalado se realmente ele foi instalado, né? A gente precisa detectar a presença desse aplicativo, tá? No meu caso aqui, para eu detectar essa presença de aplicativo, eu vou colocar uma regra manualmente configurada. Eu vou adicionar o tipo de código, é o tipo de arquivo, aqui no caso, tá? Na qual eu gostaria que ele verificasse lá na instalação se realmente existe o acrobat.exe. Só que eu tenho que indicar onde está instalado, né? O acrobat.exe. Então, como eu descobri tudo isso? Aqui, ó, eu usei novamente, voltando aqui no Sandbox. Aqui no Sandbox, eu peguei aqui o caminho que ele foi instalado e o arquivo aqui disponível, né? Voltando, deixa eu tirar isso aqui agora. E saiu, deixa eu voltar aqui no meu Sandbox. Então, qual que é o caminho de detecção? Eu já deixei no script aqui para ficar mais fácil, tá? Então, tá aqui caminho de detecção, o arquivo que ele precisa detectar o Acrobat executado. Qual que é o método de detecção? File ou folder, tá? Ok, então a regra de detecção ela já está criada. E aqui a gente passa para dependência. Dependência é uma coisa muito importante, tá? Dependência é assim, imagine que você precisa instalar um aplicativo e esse aplicativo depende de outro ou um recurso também que esteja já instalado naquele ambiente, tá? Um exemplo, para que esse aplicativo funcione, o .NET Framework, ele precisa estar instalado, tá? Então, esse é o momento. As dependências de aplicativos, eles são aplicativos que precisam ser instalados antes que o aplicativo Win32 possa ser instalado, tá? Então, aqui no caso, a gente pode exigir que essas dependências são instaladas. Só que especificamente o dispositivo
que ele precisa, tá? Instalar os aplicativos dependentes antes de instalar o aplicativo Win32. E aqui você tem um máximo de 100 dependências, ok? No nosso caso aqui, a gente não tem nenhuma dependência, então a gente vai para onde? Para substituição. Aqui dentro da substituição, ele está em preview, tá? Mas ele é no momento que você vai substituir esse aplicativo. Então você pode especificar qual aplicativo será atualizado ou substituído. E aqui, para a gente poder atualizar um aplicativo, primeiro a gente tem que desabilitar a opção de desinstalar a versão anterior. Aí, para substituir o aplicativo, nós precisamos habilitar a opção de desinstalar a versão anterior, ok? E aqui a gente tem um máximo, por enquanto, de 10 aplicativos que podem ser atualizados ou que podem ser substituídos. No nosso caso aqui, a gente não vai fazer nesse momento, tá? E aqui chegou a hora da gente fazer o quê? A atribuição. Na atribuição, a gente tem algumas formas, né? A forma de requerido, a forma de disponível para aplicativos que está sendo gerenciado, né? Que aconteceu o registro ou enrollment, e aqui o aplicativo que ele precisa ser desinstalado, tá? Quais são as diferenças? O requerido é quando você, nesse caso aqui, se a gente trabalhar com requerido, quando esse aplicativo chegar lá naquele Windows 10, ele automaticamente é instalado, no caso, sem opção de, opa, vai ser ou não, ele é instalado, ok? Quando a gente vai em disponível, a gente deixa esse aplicativo disponível aonde? Dentro do portal da empresa, tá? E aí o usuário, ele pode ir lá e instalar ou não aquele aplicativo. E o install, ele usa o processo do comando que nós colocamos aqui dentro na opção de requirements, aonde você informa o comando que ele vai ser utilizado para que esse aplicativo seja desinstalado, ok? Então eu vou dar um add group em requerido, vou selecionar aqui um grupo que eu já uso, chamado Demo Intune. Vou dar um Next. Aqui ele já mostra um resumo, né, do que eu fiz de configuração aqui junto com vocês. E aqui eu faço o processo para criar esse aplicativo. A partir do momento, ele está preparando, né, fazendo upload, preparando o aplicativo. A partir do momento que esse aplicativo ele já está pronto, ele fica disponível aqui dentro das nossas configurações. E dentro dessas configurações, nós podemos, por exemplo, pegar o Adobe Reader DC, que ele já está aqui, e por aqui acompanhar se ele já foi feito a instalação ou não naquele dispositivo do Windows 10, que no caso para o usuário que está dentro daquele grupo DemoWin. E aqui está o pacote, ó, e foi feito o nosso processo, a preparação de tudo isso aí, tá? A partir desse momento, ele fica disponível onde? Aqui dentro, ó, no portal da companhia, Company Portal, tá? Eu não sei se ele já vai estar disponível aqui ou não. Eu vou carregar ele de forma rápida aqui para vocês. Ele não está disponível ainda, tá? Aqui para mim, no caso. Mas ele vai ficar aqui disponível, igualzinho está disponível aqui para vocês, só que ele já vai ser instalado de forma automática aqui dentro desse meu Windows 10, tá? Espero que tenha ficado claro, pessoal. É um processo rápido, mas eu quis trazer muita informação nesse momento aqui para vocês. Vou voltar na apresentação. E vou passar a palavra agora para minha colega, Tânia Lima. Obrigada, Tiago.
Olá a todos, o meu nome é Tânia Lima e hoje eu irei falar sobre apps para iOS no Intune. E claro, tudo o que falarmos para iOS é também válido para iPadOS. Começando pelos aplicativos da iOS Store, estes são aplicativos da Store pública e podemos navegar diretamente a partir da consola do Intune para os adicionar. Algo a ter em conta é que apenas apps gratuitas podem ser distribuídas desta forma. Para apps pagas ou que requerem uma licença, teremos de usar o Volume Purchase Program da Apple, abreviado VPP. Outra questão importante é que quando a organização decide distribuir uma iOS Store App, isso pressupõe que os usuários têm uma conta Apple ID. Sem essa conta, o usuário ele não conseguirá instalar uma app da Store pública. Mais uma vez, a solução será utilizar o VPP e iremos ver, entretanto, na demo como o fazer. Depois, na secção Outros, temos os links da web, que são basicamente aplicativos web. No iOS será adicionado um shortcut no home screen e, claro, links da web pressupõem a existência de um browser e é muito comum as organizações distribuírem o Microsoft Edge, juntamente com os links da web, para garantirem que existe um browser gerenciado presente no dispositivo. Adicionar estes links da web é fácil, basta definir o URL e mais algumas propriedades. Depois temos os aplicativos internos, que são apps pré-selecionadas, tanto da Microsoft como de outros parceiros. É essencialmente um catálogo de apps muito usadas e comuns na grande maioria das empresas. E, finalmente, os aplicativos da linha de negócio. Estas são apps nativas, iOS, desenvolvidas ou adquiridas pela organização, em que temos o ficheiro IPA e queremos distribuir através do Intune. Estas apps elas são privadas, ou seja, não estão disponíveis através da Store pública. Passando agora para a parte do VPP, o VPP ele está integrado no Apple Business Manager, que é um portal web a partir do qual os administradores de dispositivos Apple podem gerenciar o VPP, entre outras coisas. Existe também o Apple School Manager, mas hoje vamos apenas focar no Apple Business Manager. O VPP ele é um programa da Apple que permite às organizações comprarem e gerenciarem aplicativos e livros eletrónicos em volume e distribuir esses recursos para os seus dispositivos corporativos iOS e iPadOS. O VPP ele também existe para o macOS, embora o foco hoje não seja esse. O VPP é utilizado em conjunto com uma solução MDM, neste caso o Microsoft Intune, para tratar todos estes aspectos do gerenciamento dos aplicativos e vamos ver de seguida na demo como conectar as duas soluções, VPP e Intune, através de um token. Mas, de uma forma simplificada, a Apple permite que as organizações comprem várias licenças de um determinado aplicativo através do Apple Business Manager e a informação do VPP é depois sincronizada com o Intune. Cada token de VPP pode apenas estar associado a uma instância de MDM. Os administradores, através do VPP, eles podem distribuir dois tipos de aplicativos da Store pública, tanto pagos como gratuitos, e aplicativos da linha de negócio, que são os tais aplicativos desenvolvidos ou adquiridos pela organização e que são privados. Estes aplicativos da linha de negócio, eles podem também ser distribuídos diretamente através do Intune, como vimos no slide anterior. Contudo, isso traz alguns desafios e não é recomendado. A recomendação é utilizar o VPP. Que traz vantagens, por exemplo, os aplicativos são automaticamente atualizados e não é necessário criar um perfil de provisionamento do aplicativo iOS. Uma outra questão importante é o licenciamento. Atualmente, quando criamos uma atribuição de aplicativo VPP no Intune, o tipo de licença por padrão é por dispositivo. E, passando então à nossa demo, nós vamos ver dois aspectos. Primeiro, a configuração necessária do lado do Apple Business Manager e a conexão com o token VPP no lado do Intune, e depois a atribuição de aplicativos VPP.
Portanto, aqui temos o nosso portal do Apple Business Manager, estamos aqui nesta secção de Locations, e eu vou criar uma nova location, eu já tenho aqui uma TLP 01 e vou criar TLP 02 para uma outra cidade, uma outra região. Portanto, preencho aqui estes dados, o endereço e vou guardar esta nova location. O próximo passo é garantir que este administrador, esta conta, ela tem permissão de Content Manager nessa location. Portanto, eu vou aqui atribuir essa permissão, ele já tinha este administrador permissão em TLP 01 e agora passa a ter também em TLP 02 para poder gerir estes conteúdos do VPP. Uma vez tendo essa permissão, vou aqui a esta parte de Apps and Books, vou aceitar os termos e condições, porque é a primeira vez que este administrador está a fazer este tipo de gerenciamento. E aqui eu vou ter acesso a todos os aplicativos que estão na Store pública, eu posso aqui pesquisar por Microsoft e ver todos os aplicativos que estão disponíveis através da Store pública. Aqui, para efeitos da nossa demo, eu vou usar o Microsoft Defender, que eu já tinha aqui anteriormente colocado, e vou atribuir ao TLP02, a nossa nova location, 5 licenças para este aplicativo. E neste caso o custo é zero, porque é um aplicativo que é gratuito. Eu vou adicionar também o Microsoft OneNote, também a TLP02, também 5 licenças, e aqui, por exemplo, o TLP01 já tinha 20 licenças disponíveis, embora nenhuma em uso. E agora a TLP02 também já tem 5 licenças disponíveis. O próximo passo é ir aqui a Settings, Apps and Books, e é aqui que eu vou encontrar os Server Tokens. Neste caso, eu vou fazer download de TLP02, vou fazer download deste arquivo, que vou depois utilizar do lado do Intune. Portanto, tendo esse download finalizado, eu vou agora à consola do Intune, vou aqui à parte de administração de locatários e depois conectores e tokens, e vou ali a tokens de VPP da Apple. Não tenho ainda nenhum criado, eu vou criar um novo, vou-lhe dar um nome, neste caso TLP02, vou aqui colocar o Apple ID que utilizei quando criei a location, do lado do Apple Business Manager, e vou fazer upload do arquivo que eu tinha feito agora mesmo, download lá do outro lado. Aqui as configurações, assumir o controle de outro MDM, eu vou dizer que não, este token ele é novo, ele nunca foi utilizado em nenhum outro MDM. Vou escolher aqui o meu país ou região, o tipo de conta é empresarial e eu vou aqui colocar atualizações automáticas sim, porque eu quero que todos os aplicativos associados a este token, eles façam atualização de forma automática. Não vou utilizar marcas de escopo e vou aqui finalizar a criação do meu token. Portanto, neste momento o token ele já está ligado, a conexão com o Apple Business Manager ela já existe. Eu posso aqui ver as propriedades, todos estes detalhes, posso ver quando é que foi a última sincronização bem sucedida. A qualquer momento eu posso também fazer uma sincronização manual, se for necessário, aqui através desta opção. Automaticamente ele sincroniza 2 vezes ao dia, portanto a cada 12 horas, mas se necessário posso fazer manual. Agora aqui na parte dos meus aplicativos iOS, se eu pesquisar por Defender, que foi o aplicativo que nós associamos lá do outro lado, já tenho aqui aplicativo iOS Volume Purchase Program e eu posso agora aqui nas propriedades criar uma nova atribuição para este aplicativo. Neste caso eu vou criar uma atribuição obrigatória e vou aqui selecionar um grupo de usuários que eu já tinha aqui criado, que vai ser o grupo Vendas. Vou selecionar esse grupo, não vou mudar aqui os filtros, não vou configurar nenhuma per app VPN e o tipo de licença é por dispositivo, como eu tinha referido. Existem aqui 2 settings que eu quero alterar. Uma é desinstalar ao remover o dispositivo, eu quero dizer que sim, se este dispositivo deixar de ser gerenciado pelo Intune, eu quero desinstalar o aplicativo, e instalar como removível, não, porque eu não quero permitir que o usuário remova este aplicativo, é um aplicativo de segurança e eu quero que ele esteja sempre presente no dispositivo.
E se voltarmos agora aqui à nossa lista de aplicativos iOS e procurarmos pelo OneNote, que nós atribuímos também no nosso token, também já está aqui disponível como aplicativo VPP, e eu vou criar uma nova atribuição. Desta vez não vou criar como obrigatório, vou criar como apenas disponível, ou seja, é um aplicativo que é opcional. Eu vou atribuir ao mesmo grupo que usei anteriormente e não vou aqui alterar mais nenhuma das outras configurações, vou deixar as settings padrão. Portanto, neste caso eu já tenho o meu token criado, os meus aplicativos com as correspondentes licenças criadas e já criei as minhas atribuições. Portanto, passando agora para a segunda parte da demo, que é a experiência do usuário final, não é? Como é que isto vai ser apresentado no dispositivo. Eu tenho aqui o meu dispositivo e o Microsoft Defender, ele começa a ser instalado sem qualquer interação com o usuário, porque eu escolhi como obrigatório, eu não consigo remover. E se eu entrar depois aqui no portal da empresa, eu vejo que tenho o OneNote disponível, não é? Diz aqui que a minha organização colocou este aplicativo como disponível para mim. Eu posso selecionar e instalar, se assim entender, e a diferença aqui é que se eu quiser desinstalar o OneNote, eu poderei fazê-lo, uma vez que não foi instalado como obrigatório, portanto aqui eu tenho apagar app, enquanto que no Microsoft Defender eu tinha apenas remover da tela de início, mas não poderia apagar a app. E com isto, termino então aqui a parte do gerenciamento de aplicativos para iOS e vou passar ao Carlos para nos falar sobre os aplicativos no Android. Muito obrigado, Tânia. E olá a todos. Gostaria de levar alguns minutos aqui para a gente falar sobre os aplicativos de Android que são suportados no Intune. Para a plataforma de Android, suportamos aplicativos de loja onde podemos criar links direto ao Android Store ou podemos criar aplicativos Google Play gerenciados. Também podemos utilizar link da web, aplicativos internos de negócios, ou APK, e aplicativos de sistema Android Enterprise, comumente utilizado para configurar dispositivos de Android Enterprise dedicados. Vamos então entrar em um pouquinho mais detalhes sobre os aplicativos mais comuns. É muito importante lembrar que aplicativos de Android Store e de linha de negócios, ou APK, só podem ser atribuídos a dispositivos de Android que utilizam o modo de administrador de dispositivo, que é a forma antiga de gerenciar dispositivos Android, que já está sendo descontinuada nas versões mais recentes da plataforma Android. A recomendação para dispositivos Android Enterprise, relacionado a aplicativos de linha de negócios, é para fazer o upload desses aplicativos no Google Play gerenciado de forma privada. Esse upload pode ser feito direto no portal do Endpoint Manager, no Google Play gerenciado, ou também usando o console de desenvolvedor do Google para os usuários com uma conta de programador. Outra importante distinção é que a distribuição de aplicativos do Android Store requer interação do usuário e exige uma conta de usuário no dispositivo que seja registrada para completar a instalação, já que é somente um link para o aplicativo do Android Store pública. Já os aplicativos do Google Play gerenciado, aplicáveis para dispositivos gerenciados utilizando o Android Enterprise, que é a forma moderna de gerenciar os dispositivos do Android, podem ser distribuídos automaticamente sem interação alguma do usuário ou necessidade de ter uma conta para acessar o Android Store, assim como a Tânia mostrou que é possível também com VPP e iOS. O aplicativo de sistema Android Enterprise é usado para definir os aplicativos que são nativos da plataforma de Android, que também devem ser habilitados ou removidos nos cenários de Android Enterprise. Uma das grandes diferenças de utilizar o link da web através do Google Play gerenciado, comparado com o link da web disponível nativo no Intune, são as funcionalidades adicionais, como, por exemplo, definir o ícone do aplicativo e opções de visualizações que não é possível com o aplicativo link da web nativo
no Intune. E vamos ver isso em mais detalhes em uma das demonstrações. Ok, agora vamos começar as demonstrações e iniciando com a parte de conexão do Google Play gerenciado com o Intune. Como sempre, vamos começar no portal do Centro de Administração do Microsoft Endpoint Manager. A gente vai começar clicando em dispositivos, Android, Android registro, Google Play gerenciado, e aqui onde a gente vai começar o processo de linkar a conta com a conta do Google Play gerenciado. Muito importante aqui é que essa conta não pode ser uma conta gerenciada do Google. Recomendamos também que não seja uma conta diretamente associada a uma pessoa e que tenha um contato secundário para você não acabar perdendo o acesso a essa conta caso a pessoa que utilizou originalmente não tenha mais acesso. Então aqui a gente vai entrar a conta pessoal que vai ser usado para integração. Uma vez colocado o usuário e a senha, teremos algumas outras opções que vamos precisar configurar. Algumas são opcionais. A gente vai clicar então aqui nesse portal na Get Started. Para dar continuidade, a gente vai colocar o nome do negócio. Nesse caso, para a gente vai colocar Microsoft aqui. E vai passar para o processo adiante, onde a gente pode configurar outras informações também nesse portal. São opcionais. Recomendo que os coloquem no ambiente de produção, mas para a gente só vai aceitar os termos de condições aqui e clicar Confirm. E para finalizar o processo, é só clicar Complete Registration. E você vai ver que vai ir de status não instalado, vermelho, para instalação. E vamos confirmar aqui que a junção ocorreu com sucesso e agora podemos fazer a criação de aplicativos Google Play gerenciado. Ok, agora que já estabelecemos a conexão com o Google Play gerenciados, vamos trabalhar na criação e atribuição de aplicativos do Google Play gerenciado. A gente vai começar com Microsoft Teams e a gente vai atribuir o aplicativo como mandatório para todos os dispositivos para facilitar a demonstração, para que todos os dispositivos que são registrados no Intune como Android Enterprise automaticamente recebam o aplicativo sem que tenha que fazer qualquer interação ou entrar qualquer conta no dispositivo. Então vamos lá. Mais uma vez, vamos entrar no portal do Centro de Administração de Microsoft Endpoint Manager. A gente vai clicar dessa vez no Aplicativos, Android. Vai clicar em Adicionar, que não existe aqui ainda. Vamos selecionar tipo de aplicativo, o aplicativo do Google Play gerenciado. Selecionar. Uma vez chegamos no portal do Google Play gerenciado, vamos procurar por Microsoft Teams. Uma vez encontrado aqui, vamos selecionar e o próximo passo aqui vai ser aprová-lo. Quando aprovamos, revisamos todos os tipos de permissões que são necessários para esses aplicativos quando instalados no dispositivo para poder aprovar. E aqui também vamos ter que definir se as permissões forem mudadas no decorrer do tempo para esse aplicativo, se vai manter a aprovação desse aplicativo ou se vai revocar caso tenha qualquer mudança de permissões no futuro. A gente vai escolher a opção de manter aprovado, mas você precisa decidir a opção que faz sentido para a sua organização. Então, vamos selecionar a primeira opção. Clicar Done. Uma vez, só clicar Sincronizar, atualizar. Isso vai ser sincronizado automaticamente, mas para termos de demonstração, vamos para a administração de locatários para forçar uma sincronização, assim como a Tânia fez para a VPP, para que a gente tenha aplicativo de imediato aqui para dar continuidade à nossa demonstração. Então, vamos clicar em salvar e sincronizar. Vamos voltar a aplicativos, depois disso. Para validar que o aplicativo foi sincronizado com sucesso, vamos entrar em Android. Vamos validar se o Teams está aqui. Aqui está. Vamos atribuí-lo agora, clicando em propriedades, clicar em editar em atribuições. E para facilitar aqui, a gente vai distribuir para todos os dispositivos que forem registrados como Android Enterprise da minha organização, automaticamente. Clicar em salvar. Pronto, aqui temos pelo menos o primeiro aplicativo, que é o Teams, que já está pronto para ser instalado nos dispositivos registrados como Android Enterprise de forma obrigatória, sem interação alguma do usuário. Então, vamos dar continuidade ao processo aqui. Mesmo processo, mas dessa vez vamos utilizar o OneNote e vamos atribuí-lo como disponível para que
o usuário possa escolher a instalação quando for necessário dentro do Google Play no dispositivo e não que seja instalado de forma mandatória. Então vamos lá. Começando novamente no Google Play, no portal de centro de administração do Microsoft Endpoint Manager, como fizemos antes. A gente vai, dessa vez, clicar novamente em aplicativos, Android, já estão crack aqui dessa vez, vamos adicionar, não existe aqui ainda. E vamos, novamente, aplicativo do Google Play gerenciado, selecionar aqui, vamos procurar pelo OneNote, dessa vez. E, novamente, o processo que fizemos com Teams, uma vez encontrado, vamos ter que aprovar. Selecionamos aqui e vamos aprovar, mais uma vez, revisando as permissões que são necessárias nesse momento para esse aplicativo. E temos que validar, como o anterior, qual opção, se tiver mudança de permissões, vamos escolher a primeira opção novamente para sempre manter atualizado. Mais uma vez, vamos atualizar aqui, mas para facilitar a demonstração, vamos forçar uma sincronização novamente para que venha rapidamente no console para a gente dar continuidade à atribuição. Então, vamos salvar em sincronizar. Vamos voltar novamente a aplicativos e validar, né, debaixo de Android, que aplicativo que a gente acabou de criar, que é o OneNote, está aqui, já foi sincronizado com sucesso, a gente seleciona e vamos fazer a atribuição, e dessa vez a gente vai fazer a atribuição para todos os usuários. Lembrando que toda vez que um aplicativo for enviado de forma disponível, temos que mandar para o usuário e não para o dispositivo, para que quando o usuário faça o login no Google Play no dispositivo, eles consigam ver todos os aplicativos que estão sendo enviados para ele, não para dispositivos, claro. Então, aqui é só importante lembrar que tem duas áreas aqui para enviar para todos os usuários. A primeira é obrigatória, que a gente fez anteriormente, mas dessa vez a gente vai fazer de forma disponível. Então, a gente vai clicar na segunda parte, disponível para dispositivos registrados. Então, a gente seleciona lá, clica avaliar e salvar. Pronto, já temos o primeiro de forma mandatória e o segundo de forma opcional. Então, agora, vamos completar o processo de criação de um link da web, que é um pouquinho diferente, e vamos atribuir novamente como mandatório. Então, mais uma vez, no centro de administração do Microsoft Endpoint Manager, vamos selecionar mais uma vez aplicativos, mas você vai ver que dessa vez vai ser um pouquinho diferente aqui, dentro do Google Play gerenciado. Vamos clicar em adicionar, selecionar mais uma vez o Google Play gerenciado, selecionar, mas você vai ver que dessa vez o processo é um pouquinho diferente, porque vamos criar um aplicativo específico de link da web. No lado esquerdo, a gente clica Web Apps. Você pode ver aqui que é especialmente para criar Web Applications. A gente vai clicar nesse sinalzinho de mais aqui para adicionar o aplicativo. E a gente vai, para fazer um teste, vai usar o GitHub. Então, o título vai ser GitHub. Colocaremos o URL como github.com. Aqui, e você pode ver na parte de display que tem várias formas de visualização desse aplicativo. Pode fazer ele de tela total, pode fazer ele separado, pode fazer ele com o UI bem mínimo, depende baseado na sua necessidade aqui. E podemos colocar um ícone personalizado aqui. Por exemplo, se é uma aplicação interna, um link da web interna de vocês, você pode colocar um ícone da sua organização. Nesse caso, a gente vai colocar o ícone genérico do GitHub. E vamos somente criar aqui, e pronto, já criamos o link da web que é específico para a minha organização. Agora o mesmo processo, a gente sincroniza, e vamos mais uma vez manualmente sincronizar, já que a gente não vai esperar o processo normal de sincronização que ocorreria aqui por Intune. Mais uma vez, clicaremos em administração de locatários, connector tokens, vamos entrar no Google Play gerenciado, forçar a sincronização mais uma vez, para que chegue rapidamente, para a gente prosseguir com a atribuição desse aplicativo de forma mandatória também. Então, aplicativos, Android, e podemos ver que o GitHub está cá, e vamos para propriedades, editar atribuições, mais uma vez, vamos para todos os dispositivos para facilitar a demonstração, para que todos os dispositivos registrados como Android Enterprise já recebam isso de forma obrigatória, sem qualquer interação. Perfeito, já temos 3 aplicativos. Agora, para finalizar, vamos dar uma olhada
na experiência do usuário depois que o administrador configurou todos esses aplicativos. Então, vamos lá. Primeiro, rapidamente, o último aplicativo que configurei, que foi o GitHub, já chegou nesse dispositivo de forma obrigatória, sem interação alguma, como você pode ver. E agora a gente vai esperar que em alguns minutos o Teams também deveria chegar aqui, que foi o segundo que a gente configurou de forma mandatória. Aqui chegou. Agora aqui, o último aplicativo que a gente fez foi o OneNote. E para lembrar, no Android Enterprise não é pelo portal de empresa que o usuário vai fazer a instalação de aplicativos opcionais. Aqui está, dentro do Google Play de trabalho, está o OneNote, que a gente configurou de forma opcional ou disponível, e o usuário pode clicar nesse aplicativo instalado no momento que for preciso e pode removê-lo a qualquer momento também aqui. Então, isso completa, na verdade, todo o processo de instalação e configuração dos aplicativos Google Play gerenciados. E vou passar para Caroline, que vai falar com você sobre MEM. Caroline, com você. Obrigada, Carlos. Bom, então aqui, falando sobre MEM, existe uma preocupação comum em diversas organizações, que é basicamente como que a gente pode garantir que nossos usuários continuem sendo produtivos e acessando os recursos corporativos em qualquer tipo de dispositivo móvel, como que a gente consegue garantir que isso seja feito de forma segura e controlada para evitar perda, vazamento acidental de dados, né? E aí a gente tem esse componente aqui no Intune, super importante, que é o MEM, ou Mobile Application Management, ou política de proteção, gestão de aplicativo móvel, que tem justamente o objetivo de apoiar e aplicar regras e controles no nível de aplicativo para garantir que o acesso dos usuários sejam feitos de forma segura. E aqui a gente vai entrar hoje em duas partes importantes do MEM, que são as políticas de proteção de aplicativo e também as políticas de configuração. Começando com a parte de proteção de aplicativo especificamente. Então, aqui a gente tem um conceito de aplicativos pessoais, a gente tem também um conceito de aplicativo corporativo. Os aplicativos pessoais, eles são normalmente vinculados a uma conta realmente pessoal, a gente tem alguns exemplos aqui, como Netflix, Facebook, etc. E os aplicativos corporativos, eles normalmente estão relacionados a uma identidade corporativa. Então, no exemplo do Outlook, a gente pode ter um e-mail corporativo aqui atribuído a ele, e esses outros aqui também no exemplo, né, o Teams, etc. Alguns aplicativos, como o próprio Outlook, que eu dei o exemplo, ele pode ser tanto um aplicativo que tem um contexto corporativo e também um contexto pessoal, porque a gente pode ter mais de uma conta registrada aqui. Tudo isso para explicar que a política de proteção a nível do aplicativo, ela sabe fazer essa diferenciação entre o que é um aplicativo corporativo e o que é um aplicativo ou um contexto pessoal. E aí, aqui, para as políticas de proteção especificamente, a gente tem duas formas principais onde a gente pode aplicar essas políticas. Primeiro a gente pode aplicá-las sozinha, no sentido de que a gente pode ter o Intune aplicando essas políticas de proteção ou de configuração no nível do aplicativo, e aí, independente de qual que é o estado do dispositivo que o usuário está acessando. Ou seja, se ele estiver utilizando um dispositivo pessoal e eu quero aplicar uma política para controlar, na verdade, só o aplicativo, eu posso fazer isso. Ele pode trabalhar sozinho ou ele pode trabalhar também em conjunto com o MDM. Então, aqui nesse cenário, o MEM, junto com o MDM, a gente tem a gestão do dispositivo como um todo e, ao mesmo tempo, a gente também tem a gestão do aplicativo. Então, resumindo, o MDM é opcional, a política de MEM pode ser utilizada em conjunto com o MDM. Em muitos casos de cenários de dispositivos BYOD ou dispositivos pessoais, a gente tem esse cenário da política de MEM atuando sozinho, porque daí, independente de você ter, né, como administrador de TI, se você tem a gestão do dispositivo ou não, a gente consegue garantir que o acesso ao recurso corporativo está sendo feito de forma segura. E aí,
alguns tipos de proteção que a gente pode aplicar, né, a nível do aplicativo, e aí isso aí pode acompanhar o usuário em qualquer tipo de dispositivo que ele acessar. Dispositivo móvel, no caso. Então, que tipo de política que a gente pode ter? A gente pode restringir a ação de copiar e colar, por exemplo, entre o Word e um aplicativo pessoal. Aqui no exemplo, posso evitar que o usuário copie um dado corporativo do Word e jogue no Twitter, por exemplo. Eu posso exigir que o meu usuário configure um PIN antes de acessar um recurso corporativo dentro de um aplicativo. Então, esses são os tipos de política que a gente pode aplicar. A gente também pode trabalhar em conjunto com as políticas de condição de acesso do Azure AD, então, políticas de acesso condicional, onde a gente pode garantir que o acesso de um usuário a um aplicativo corporativo só será feito desde que ele tenha uma política de proteção aplicada. Então, são as duas plataformas, né, o Intune e o Azure AD trabalhando em conjunto para garantir que você tenha dê uma experiência segura para o seu funcionário. Eu vou mostrar para vocês aqui no portal como que a gente faz essa configuração de uma política de proteção. Então, eu tenho aqui o portal do Endpoint Manager, vou na abinha de aplicativos, aqui eu tenho as políticas. Então, primeiro a gente vai começar aqui com as políticas de proteção do aplicativo. Eu vou criar uma política para o iOS, que é onde eu tenho uma demo também para mostrar a experiência do próprio usuário. Então, política de proteção, vou colocar um nome aqui, a plataforma já está selecionada. Aqui é onde eu posso, a primeira opção da configuração é onde eu filtro, eu posso filtrar se eu quero aplicar essa política de proteção para qualquer tipo de dispositivo, ou se eu quero filtrar, então, por exemplo, aqui um dispositivo não gerenciado, a gente poderia considerar um dispositivo pessoal, então eu não tenho, por exemplo, o MDM nesse dispositivo, ou eu posso criar uma política específica para dispositivos que eu gerencio. Então, aqui é aquele conceito da política de MEM sozinha, seria no não gerenciado, ou a política de MEM junto com o MDM, atuando em dispositivos gerenciados, tá? Então, aqui, para esse exemplo, eu vou deixar como sim, então significa que independente do estado do dispositivo, independente se eu gerencio ou não, essa política será aplicada. Aqui eu vou selecionar meus aplicativos públicos, então aqui a gente tem uma lista grande de aplicativos, não só Microsoft, tem alguns aplicativos de terceiro também que a gente pode aplicar política. Então, aqui eu vou selecionar alguns da Microsoft, só para usar de exemplo. Aqui, basicamente, eu estou determinando quais são os aplicativos que eu estou considerando como corporativos e os aplicativos onde essas políticas que eu vou definir no próximo passo serão aplicadas. A política de proteção, ela está dividida em 3 etapas. Então, primeiro aqui, a proteção de dados. Aqui a gente vai aplicar as políticas que poderiam ser consideradas bem similares às políticas de DLP mesmo, de prevenção de perda de dados, requisitos de acesso e inicialização condicional. A gente vai entrar nesses 3 temas. Basicamente, aqui, então, eu defino quais permissões que o usuário vai ter, qual permissão o usuário vai ter dentro daqueles aplicativos que eu estou protegendo. Aqui eu vou dar alguns exemplos comuns que os clientes, as organizações que a gente ajuda, que a gente atua, sempre pedem, então, sempre questionam. Aqui, bem comum é como que você controla se o usuário vai poder enviar dados da organização para outros aplicativos ou somente entre os aplicativos gerenciados, os aplicativos que eu selecionei aqui no passo anterior. Então, aqui eu posso definir que o usuário só vai poder manipular um dado corporativo entre os aplicativos gerenciados pela política, por exemplo. Eu posso controlar onde o usuário vai salvar dados, cópia dos dados da organização. Então, se o usuário recebe um arquivo do Word, um anexo no Outlook, e ele está acessando isso no dispositivo móvel, aonde que eu permito que ele possa salvar isso. Então, aqui eu posso definir que ele vai salvar somente em locais confiáveis para a minha organização, por exemplo, OneDrive for Business e SharePoint. Ele não vai poder salvar localmente no dispositivo. Então, essa também é uma configuração bem comum. E, por fim, aqui a gente tem as restrições de ação de recortar, copiar e colar entre os aplicativos. Então, aqui foi o exemplo que eu dei. Eu posso permitir que o usuário consiga navegar e transferir os dados entre os aplicativos gerenciados pela política. Então, eu posso copiar do Outlook para o meu Word, num contexto corporativo, mas, por exemplo, se eu tentar copiar um dado do Outlook
e tentar jogar no SMS, que é até o exemplo que eu vou mostrar para vocês, a experiência do usuário, aqui ele já não conseguiria, se eu tiver essa definição aqui. E aí a gente tem aqui algumas outras configurações também, por exemplo, permitir ou bloquear a impressão dos dados da organização, enfim, aqui a gente tem diversas configurações que podem ser feitas. Requisitos de acesso. Então, quais requisitos que o usuário precisa atender para poder acessar os aplicativos no contexto de trabalho? Então, aqui eu posso exigir que o usuário crie um PIN para acessar esse aplicativo, exigir ou não. Então, eu tenho esse controle aqui, eu posso definir a complexidade do PIN. Aqui é sempre importante a gente pensar na experiência do usuário quando a gente faz esse tipo de configuração. Então, se eu estou trabalhando com MDM junto com MEM, então, via MDM, eu aplico uma política no meu dispositivo que já pede um PIN para acesso. Será que faz sentido eu também pedir um PIN para acesso ao aplicativo? Então, é sempre importante pensar na experiência do usuário. Dificilmente a gente tem uma senha de 16 dígitos, por exemplo, em um celular, mas pode ser necessário, mas aí, de novo, né, é importante pensar na experiência do usuário. A gente pode bloquear o PIN simples, então não vou permitir que o usuário coloque uma sequência de números, ou 1, 2, 3, 4, esse tipo de configuração a gente também pode fazer, entre outros, aqui também permitir biometria e etc. E aqui a gente vai definir condições para a aplicação, para o usuário poder, de fato, abrir a aplicação. Então, aqui a gente tem condições no nível do aplicativo e condições do dispositivo. Um exemplo de condição do aplicativo, aqui, então, se o usuário tentar acessar o aplicativo 5 vezes, qual que vai ser a ação que essa política vai tomar? Então, ele vai pedir que o usuário redefina o PIN, ou aqui eu posso ser um pouco mais restritivo e já falar que ele vai, se ele errar 5 vezes o PIN dele, ele já vai apagar os dados corporativos naquele aplicativo. Então, aqui eu realmente crio condições a nível do aplicativo, e aqui é o mesmo conceito para nível do dispositivo. Então, se é uma aplicação onde eu exijo uma versão mínima do sistema operacional, ou uma versão máxima, um modelo específico, então eu posso criar esse tipo de condição. Tá? Então, aqui, o de sempre, eu crio uma atribuição, adiciono um grupo e crio a minha política. Aí, aqui, eu gravei para vocês como seria a experiência do usuário, e aí vou mostrar essa configuração que a gente fez aqui. Então, basicamente, aqui eu tenho um celular. Eu gravei porque eu queria mostrar a primeira experiência do usuário acessando o Teams, tá? Então, aqui, a gente tem os aplicativos já instalados, o Teams e o Outlook nesse exemplo. O usuário loga aqui no Teams, e aí ele vai ver, assim que a política é aplicada, ele recebe essa notificação falando que a organização está protegendo os dados, e aí você precisa reiniciar o aplicativo. Aqui ele está mostrando, então, a exigência do PIN. Aqui, no primeiro exemplo, eu coloquei uma sequência de número 1, então, 1, 1, 1, 1, e ele não deixou, ele falou que o PIN não cumpriu os pré-requisitos, e aí eu defino um PIN diferente, que não é uma sequência simples, e aí ele deixa eu aplicar o PIN e pede para eu confirmar. Aí, beleza, aqui a notificação normal do Teams, o usuário finaliza o processo aqui de login, e aí tem uma mensagem. E aqui a experiência que eu quero mostrar para vocês é o usuário copiando essa mensagem e tentando colar em um aplicativo não gerenciado e depois em um aplicativo gerenciado. Então, aqui eu copiei essa mensagem do Teams e tentei abrir um aplicativo de mensagem e colei essa mensagem aqui. A experiência para o usuário é de que os dados da organização não podem ser colados aqui, e a ideia disso é o que a gente esperava, porque o aplicativo de SMS não é um aplicativo confiável no contexto da minha política. Aí aqui a mesma experiência para o Outlook, então a organização está protegendo os dados, o usuário sabe disso e reinicia o aplicativo. Aí esse usuário vai finalizar, vai adicionar a conta corporativa, né, no caso, é o primeiro acesso ao e-mail dele. Aí aqui, notificações do Outlook, e a gente vai criar um novo e-mail, e aí aquela mesma mensagem que eu copiei do Teams, eu consigo colar aqui no e-mail, porque eu estou no meu e-mail corporativo, tá? Então, aqui é a experiência esperada mesmo. Então, só queria mostrar para vocês como que é a experiência do usuário recebendo essas políticas e a política, de fato, sendo aplicada. Outro
a outra parte importante aqui, que também é bem simples de entender, são as políticas de configuração de aplicativos. Então, basicamente, a ideia disso daqui é que você possa entregar para os aplicativos uma configuração, e aí pode ser interessante se você precisa padronizar alguma configuração nos seus aplicativos, ou você quer garantir uma experiência unificada, né, uma experiência similar para todos os seus usuários para algum aplicativo específico. Aí aqui eu vou também mostrar para vocês como que, então a ideia é essa, né? Então você vai entregar para o usuário de forma automática uma configuração de um aplicativo, e aí aqui a gente pode trabalhar também, assim como nas políticas de proteção, a gente também pode trabalhar com aplicativos de terceiro ou aplicativos Microsoft. Então aqui só mostrando de forma rápida uma configuração bem comum que a gente vê nesse contexto de políticas de configuração. Da mesma forma, a gente tem políticas a nível do dispositivo gerenciado e do aplicativo gerenciado. Aqui eu vou selecionar o dispositivo gerenciado, política de configuração, e aqui eu seleciono novamente a plataforma, vai ser iOS. Aqui eu tenho já alguns aplicativos, então o Outlook é o que eu vou dar de exemplo, o Edge, eu posso adicionar os aplicativos de terceiro, como eu tinha mencionado. E aí, aqui eu tenho, de fato, as configurações. Então, eu posso usar o designer de configuração, que já tem algumas configurações populadas aqui, que eu posso utilizar, ou se eu tiver um XML com essas configurações, eu posso inserir aqui também. Aqui eu vou definir para o meu usuário, vou definir a configuração da conta de e-mail dele já, eu vou forçar que ele faça uma autenticação moderna. Aqui eu posso já deixar, por exemplo, o e-mail dele preenchido para ele não ter que fazer isso, então o PN. E aqui essa configuração de permitir somente contas corporativas ou escolares. A gente pode pensar num cenário onde uma empresa, uma organização entrega um dispositivo corporativo para o usuário, e aí nesse dispositivo corporativo não é possível, né, existe uma determinação de que o usuário não pode adicionar nada pessoal. Mas aí como que eu controlo isso, né? Dessa forma aqui, utilizando a política de configuração, a gente pode, então, habilitar, e aí eu vou permitir que somente contas corporativas ou escolares possam ser adicionadas nesse aplicativo, no caso o Outlook que a gente selecionou aqui. E aqui a gente tem algumas configurações adicionais que realmente definem qual que vai ser a experiência também lá do usuário a nível de configuração do aplicativo, tá? E tem várias configurações aqui. Configuração bem simples, então a gente adiciona aqui para os usuários, para um grupo de usuários ou para todos, e aí a gente cria a política. Então aqui só para finalizar também, mostrar para vocês a experiência do usuário nesse cenário. Então a gente tem aqui o Outlook, que está gerenciado já, então a gente já, mesma demo que a gente já estava vendo, é um aplicativo que é gerenciado. Eu venho aqui na opção de adicionar uma conta, e aí eu vejo que só tem a opção de adicionar uma caixa de correio compartilhada, não tem aquela opção padrão de adicionar uma outra conta. E se eu for nas configurações do Outlook e clicar em adicionar conta de e-mail, e tentar adicionar uma conta de e-mail pessoal, né, no caso Outlook, Gmail, etc., ele já vai me dar uma mensagem também falando que não é possível adicionar conta e somente uma conta corporativa pode ser adicionada. Então, essa é a configuração, a política de configuração sendo aplicada no Outlook e a experiência do usuário também. E, com isso, eu finalizo a minha parte. A ideia era dar uma visão geral, realmente, sobre as políticas de MEM, e a gente vai ter uma sessão um pouco mais detalhada e sobre esse mesmo tema mais para frente. Agora a gente pula para a parte de perguntas e respostas. Obrigado, Caroline. Obrigado a todos, né? Tiago, Caroline, Tânia e Carlos. Realmente foi uma excelente apresentação de todos. Gostaria de agradecer também a participação de todo mundo que continua com a gente até o momento. E, como a Caroline mencionou, realmente agora é o momento de perguntas e respostas. Então, a gente gostaria, se vocês tiverem alguma pergunta adicional, por favor, fiquem à vontade aí para adicionar aqui no chat. E a gente vai respondendo, né? Algumas pessoas já lançaram, né? Algumas perguntas aqui. Mas, enquanto isso, enquanto a gente espera para saber se vocês têm mais perguntas, além do que já foram respondidas, a gente tem anotado aqui algumas perguntas, vou fazer para alguns dos apresentadores, né? Então, mas, enquanto isso, fique à vontade para postar mais alguma pergunta aqui, tá? Vou fazer uma pergunta para o Carlos Brito.
Carlos, vamos pensar no seguinte cenário, né, onde eu tenho um aplicativo que está assinalado ali para alguns grupos, né, de dispositivos, e esse dispositivo sai desse grupo. Nesse caso, a aplicação vai ser removida do dispositivo? Oi, Marcos. Essa é uma ótima pergunta. A gente, na verdade, recebe várias perguntas de clientes com a mesma dúvida. Para clarificar, nós nunca removemos um aplicativo automaticamente depois que foi instalado no dispositivo, a menos que o administrador explicitamente, assim como eu acredito que foi o Thiago que mostrou, quando existe uma atribuição para aquele aplicativo específico de forma para fazer a remoção do aplicativo. Ou seja, mesmo que o dispositivo ou usuário não esteja mais no grupo que aquele aplicativo está sendo atribuído, vai permanecer no dispositivo, a menos que o administrador faça uma ação específica de removê-lo. Então, é importante lembrar que, se for instalado em algum lugar que você queira que seja removido, exige uma ação específica do administrador para que isso possa ocorrer. Legal, Carlos. Muito obrigado pela resposta. Uma outra pergunta para você, indo ainda nessa linha de gerenciamento de aplicações, né, para dispositivos móveis, a gente precisa ter uma conta de desenvolvedor para fazer o upload de aplicativos internos na loja gerenciada do Google Play? Não, felizmente, nas últimas iterações do nosso produto, nós habilitamos a possibilidade de fazer o upload direto do portal do MEN, dentro da área de Google Play gerenciado, sem que seja necessário ter uma conta de programador ou desenvolvedor. É necessário, sim, que o aplicativo que você está tentando fazer o upload tenha uma identificação única de qualquer outro aplicativo no Google Play, ou o upload não irá falhar no processo de atualização. Então, tenha certeza de que é único, e sendo único, mesmo não tendo uma conta de programador, se fizer pelo portal do Endpoint Manager, não terá problema de fazer o upload por lá. Legal. Obrigado, Carlos. Agora vamos fazer uma pergunta para a Tânia. Tânia, é necessário renovar o token de VPP? É assim, o token de VPP ele expira a cada ano e é preciso renovar, mas é um processo muito semelhante àquele que fizemos para a criação do token. Isso é coisa simples. Legal. Aproveitando que tem uma pergunta aqui no chat, eu vou responder por áudio aqui, ao invés de responder no chat, né? Primeiro, o Wellington perguntou se a apresentação vai ficar disponível, né? Só já comentou aqui também. Vai sim, tá, Wellington? A apresentação vai ser disponibilizada para todos. Além disso, tanto essa sessão quanto as duas anteriores vão ficar registradas no nosso canal no YouTube. O link já foi postado aí no chat, mas depois eu respondo na sua pergunta, ou eu ou alguma outra pessoa do time responde para você. E aí uma pergunta para vocês aí, para o time, fique à vontade aí, Tânia, Carol, Carlos, Thiago. Uma pergunta se tem como fazer a configuração de aplicativo de terceiro, não Microsoft, pelo Intune. Acho que nesse caso seria para a Caroline, né? Porque ela que fez a apresentação sobre App Configuration. Beleza. Tem como configurar aplicativos de terceiro, aplicar política tanto de proteção quanto de configuração. Para isso, a gente precisa que o aplicativo ele passe por um processo e tenha a SDK do Intune. Então, é possível, mas precisa ser feito. Alguns já vêm por padrão, né? Então, alguns aplicativos se você acessar lá o portal do Endpoint Manager, e a gente também tem isso publicado, alguns aplicativos já estão integrados, então eles já por padrão, eles já conseguem receber essas políticas. Os que não estiverem naquela lista, é possível configurar, mas precisa ser feito um processo adicional. E aí, Carlos, Tânia, time, fiquem à vontade para complementar a resposta. Beleza, acho que... Cobriu mesmo. Pode falar, Carlos. Não, perfeito, hoje. Cobriu o tema por completo. Obrigado, Carol. Isso. Legal. Tem uma outra pergunta também sobre um aplicativo específico, mas acho que a resposta da Caroline já
já cobriu todo o cenário, né? Então, se a aplicação tiver sido desenvolvida aí, incluindo o SDK, ela pode ser configurada pelo Intune. Bom, mais uma pergunta aqui para a Tânia. Como que é feito o processo de revogação de licenças de VPP? E a outra, indo nessa mesma linha, né, se o aplicativo vai ser desinstalado quando você remove a licença. Isso. Então, as licenças elas poderão ser revogadas a partir da consola do Intune, contudo, isso por si só não desinstala o aplicativo automaticamente. O processo completo deverá ser revogar a licença e também criar uma nova atribuição de desinstalação. São esses 2 passos. Legal. E para você ainda, Tânia, eu posso ter o mesmo token VPP associado a múltiplas soluções de MDM? Não. Não, cada token de VPP ele pode apenas ser utilizado em uma solução de MDM. E não apenas isso, mas cada token de VPP pode apenas ser utilizado em uma instância, por exemplo, no caso do Intune, não é? A relação ela tem sempre de ser de 1 para 1. Um token para uma instância de MDM. Perfeito. E a última pergunta para você, Tânia. Existe alguma vantagem em usar uma licença VPP por dispositivo em vez de por usuário? Sim, sim. Existem 2 grandes vantagens. A primeira é a questão do Apple ID e a segunda, não, peço desculpa, é a questão do Apple ID, não é? Que quando fazemos por dispositivo não é necessário, e a questão também do update automático, que no VPP temos essa opção de os aplicativos serem atualizados automaticamente. Legal. Agora, algumas perguntas para a Caroline. Carol, eu preciso instalar o portal da empresa em dispositivos não gerenciados para aplicar as políticas de imã? No caso, depende. A política de imã para dispositivos iOS não gerenciados, ela não precisa da instalação do portal da empresa. Já para a plataforma, para o Android, existe essa necessidade, sim, de instalação do aplicativo, mas é necessário que realmente seja feito só a instalação, não precisa que o usuário faça nenhuma configuração do lado dele. Então, a gente precisa que o aplicativo só esteja instalado para dispositivos não gerenciados Android. Legal. E uma pergunta bem comum, né, dos nossos clientes, todo mundo viu aí a sua demo bem interessante sobre os recursos de política de proteção de aplicativo em mobile, e aí um questionamento bem comum, né? Legal, vamos aplicar política de imã para Windows, é possível fazer a mesma coisa? A gente tem um conceito parecido, a gente consegue chegar também num resultado parecido para Windows, mas a gente, para isso, recomenda que para dispositivos Windows corporativos seja utilizado o endpoint DLP, que são, esse recurso faz parte do componente de compliance da Microsoft. Então, para Windows, dispositivos corporativos Windows, a gente recomenda que seja utilizado o DLP ou o Windows Information Protection, que tem configurações não iguais às que eu mostrei, mas vão no mesmo caminho. E para dispositivos que não são corporativos, aí a indicação é utilizar somente mesmo o Windows Information Protection. Legal, obrigado, Carol. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, peço que digite aqui no nosso chat. A gente já está muito perto aí do encerramento do horário da reunião. Se não temos mais perguntas, pelo menos não temos até agora, eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a participação de todos aqui, agradecer todos os apresentadores, pedir aos participantes, né, que, se possível, respondam à pesquisa que a gente compartilhou aí no link no chat, para que a gente consiga entender, né, melhor o que vocês gostariam de ver nas nossas sessões e melhorar aí para as próximas. Vocês vão receber esse deck, né, ao final da apresentação, com link, né, para acessar esse deck, e aqui vocês vão ter
uma lista de referências, né, de documentações para todos os assuntos que a gente apresentou aqui. Dois principais pontos, né, os dois principais links ali no começo do lado esquerdo, vocês podem acompanhar o que a gente tem de novidade no Microsoft Intune e os recursos que estão em desenvolvimento, tá? Então, esses dois links eu destacaria ali, porque realmente para quem quiser acompanhar aí cada novidade, né, a gente tem lançamentos aí de novidades praticamente todo mês, e também os recursos que ainda estão em desenvolvimento, tá? Então, que devem migrar aí para a produção brevemente. Bom, se não temos mais perguntas, de novo, vamos encerrar a sessão. Muito obrigado a todos. Em no máximo 2 meses, devemos nos ver novamente com uma sessão deep dive aí bem mais detalhada sobre MAN. Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos.